Hoje a gente vai continuar conversando sobre os 10 mandamentos. Lembre que não são 10 mandamentos, são 10 palavras. Na Bíblia não tem 10 mandamentos, não existe essa expressão na Bíblia, 10 mandamentos. Existem 10 palavras que Deus dá ao seu povo. A gente já viu semana passada, eu vou falar um pouquinho isso de novo. Mas sabe, quando a gente fala sobre 10 mandamentos, a impressão que eu tenho é que algumas pessoas têm uma compreensão equivocada sobre os 10 mandamentos. Talvez eu e você, porque a gente foi formado, a gente foi criado. Tem gente que acha que 10 mandamentos é um conjunto de regras e demandas para autossalvação ou autorredenção. Ou seja, se eu cumprir os 10 mandamentos, Deus vai me amar. Deus vai me salvar. Certo? Errado. 10 mandamentos não são um conjunto de regras. A gente já viu semana passada que os 10 mandamentos são palavras, são conselhos de um pai gentil. Um pai que ama os seus filhos e dá o conselho para os seus filhos. Tem gente que vai pensar nos 10 mandamentos e vai lembrar constantemente desse peso e dessa culpa por não conseguir cumprir os 10 mandamentos. Então vai falar assim, não, os 10 mandamentos é um conjunto de demandas que só deixa a gente culpado. Você já pensou isso alguma vez? Você já parou assim, para pensar assim, puxa, como que é difícil esse negócio de andar na linha, de cumprir os 10 mandamentos? E essa crise ela acontece porque, olha só, a gente acorda, sei lá, 6 da manhã, e aí quando é 15 para 7, a gente já quebrou o primeiro mandamento. Não é? Aí quando dá 8h30, 10 para as 9, a gente já quebrou mais 2. Lá para as 10 já foi mais 3, quando antes do meio-dia, a gente já quebrou os 10. E aí a gente não dá conta de andar nisso o tempo todo. E isso às vezes vai gerando em nós um sentimento de peso e culpa. Mas não é para ser assim. Eu acho que muitos de nós pensamos assim, porque a gente se esquece do contexto original. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa ler a Bíblia? A gente não pode sair inventando as coisas, a gente precisa lembrar de onde para quem que foi escrito aquilo. Depois que a gente entende para quem que foi escrito, a gente vai descobrir o que quer dizer para nós. Contexto original dos 10 mandamentos, recapitulando aqui, rapidinho. O povo hebreu era um povo escravo aonde? No Egito. 400 anos, aquela nação ficou presa lá, sendo subjugada pelo poder político de Faraó. E esses caras oram a Deus. E quando eles oram a Deus, o que acontece? Deus vem, Deus intervém e Deus liberta o povo da opressão. Porque quando eu e você oramos a Deus, Deus ouve as nossas orações e Ele responde às nossas orações. Não se esqueça disso. E depois que Deus libertou o povo da opressão no Egito, Deus passou a guiar esse povo rumo a uma nova terra, ao novo tempo. Olha, eu não sei se você tem consciência do que é ser escravo político. Eu não sei se você tem noção do que é ser parte de uma nação escravizada por outro império, mas esse povo viveu, assim, tem gente ali que nunca viu a liberdade, nasceu na escravidão e agora eles estão rumo a um novo tempo das suas vidas, rumo a uma nova oportunidade que Deus havia prometido, só que eles estão livres, eles são acostumados a viver como escravos, eles são acostumados a viver presos, manipulados, oprimidos. E agora eles têm um desafio, aprender a viver a liberdade que Deus deu para eles. E aí, no meio desse trajeto, aí, desse caminho, Deus para o povo aonde? No Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus dá para esse povo 10 palavras. Para quê? Para que esse povo que era escravo e foi liberto, estabelecesse agora a sua vida em liberdade, e continuassem livres, e permanecessem livres, porque senão, a escravidão ia tomar conta de novo dentro deles. Embora eles tenham deixado a escravidão, muitas vezes a escravidão não deixa o coração de muitos. Então, olha só o que Deus disse para esse pessoal, quando chegou na beira do Monte Sinai. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu não sou Deus egípcio, eu não sou Deus cananeu, eu sou Deus, o Senhor o teu Deus, eu que cuido de vocês. Deus falando para Israel, eu sou o Deus que ouviu a oração de vocês para libertar vocês do Egito. Eu sou o Deus que tirou vocês do Egito, da terra da escravidão. Olha, quando você vai ler esse texto, você vai perceber algumas coisas. Uma delas interessante, sabe o que é?
é que os 10 mandamentos são princípios que Deus deu para a gente, a quem Ele já provou e demonstrou o amor dEle. Vocês perceberam que Deus não chega para o povo de Israel e fala assim, olha, vocês precisam cumprir os mandamentos primeiro? Se vocês se saírem bem, né, o pessoal que fez o Enem aí, se a nota for boa, eu venho, a gente invade tudo, domina tudo e liberta vocês. Se vocês não se saírem bem, vocês vão ficar escravos por daí o resto da vida. Foi isso que Deus fez? Não! Deus interviu, Deus demonstrou amor, Deus foi na direção deles, libertou eles e depois chamou eles no canto e falou o seguinte, ó, eu amo vocês, eu libertei vocês, então eu vou dar alguns conselhos para vocês viverem em liberdade. Veja que o princípio não é obedeça e depois eu te amo. O princípio é, eu te amo, me obedeça. Na relação com os nossos filhos não é assim? Ou tem alguns de nós, pais malvados aqui, que condicionamos o nosso amor para os nossos filhos baseado na performance deles? Claro que não. A gente dá conselhos, a gente põe limites, a gente põe regras, por quê? Porque a gente ama. A gente quer ver os nossos filhos bem, a gente quer ver os nossos filhos andando por caminhos retos, e aí a gente vai e coloca algumas cercas ao lado deles, e eles pensam que é para prender, e não é para prender, é para proteger. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Por isso, os 10 mandamentos, eu diria que os 10 mandamentos, eles são uma fonte de sabedoria para quem se diz filho de Deus, para quem se diz discípulo de Jesus, porque os 10 mandamentos são princípios que, se guardados e observados por nós, vão nos conduzir ao quê? A liberdade. Liberdade para quê, gente? Liberdade para amar a Deus sobre todas as coisas e para amar o nosso próximo como a si mesmo. Mas, Fernando, que liberdade é essa que você está falando? O que é liberdade? Liberdade no nosso contexto atual, contemporâneo, na nossa sociedade, o que é liberdade? É você fazer o que você bem entende, não é? Eu sou livre quando eu faço o que eu bem entendo e o que eu bem sinto vontade de fazer, quando eu quiser, com quem eu quiser, aonde eu quiser. Só que eu tenho que dizer para vocês que isso não é liberdade, isso é escravidão. Se você só consegue fazer o que você quer e o que você tem desejo, você não é livre, você é escravo. Liberdade é quando você tem o desejo, mas você tem poder para dizer não e você opta para fazer aquilo que é correto. Porque senão a gente é um bando de gente andando no instinto, na base da química. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando para vocês? Dieta. Liberdade, será que ter liberdade na dieta é você poder comer tudo o que você quer? Não, claro que não. Isso é ser escravo da comida. Se você não consegue resistir àquele pudim de leite gostoso, você não consegue resistir a comer a bacia, a travessa toda de costelinha com barbecue, se você não consegue resistir à travessa de lasanha, você está sendo escravo da comida. Liberdade é quando você olha para aquilo, você tem desejo de ter aquilo e pegar tanto, mas diz assim, olha, eu só preciso desse pedacinho. E talvez eu pegue mais uma beirinha para dar uma, né? Mas eu não preciso comer ela inteira. Isso é liberdade dentro da comida, é você ter o desejo, ter liberdade para fazer o que é certo. Quer ver outro exemplo? Exercício físico. Quem aqui faz exercício físico tipo 6 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã? Sandra, fala para mim que você acorda 6 da manhã e você, a hora que você acorda, você fala assim, uau, eu estava doida, esperando esse momento chegar para eu poder fazer o exercício. Se você faz isso, você então não vale, um exemplo. Porque eu conheço pouca gente que quando acorda às 6 da manhã para fazer exercício, levanta assim, nossa, eu estou a madrugada inteira só esperando o relógio despertar para eu fazer exercício. Não! Geralmente as pessoas que são disciplinadas assim é porque elas disseram não ao desejo de quê? De ficar na cama mais um pouquinho. Elas resistiram e falaram, não vou ficar na cama mais um pouquinho, não. Eu tenho liberdade para escolher e fazer o exercício, fazer a caminhada. Isso é ser livre. Quer ver uma outra coisa? Sexualidade. Como que a nossa sociedade trabalha a questão da liberdade sexual hoje? Vocês já perceberam?
Vocês já perceberam que essa cultura que foi instituída no mundo ocidental, lá na década de 60, da liberdade sexual, essa cultura não é a cultura que predominou na humanidade o tempo todo, tá? Essa cultura não é a cultura do mundo, mas ela dominou o mundo ocidental nos últimos 50 anos, e aí a gente é convencido do seguinte: faça sexo quando você tiver vontade, faça sexo com quem você quiser, onde você quiser. Seja livre. Seja livre para fazer sexo com quem você quiser. Será que isso é liberdade? Ou isso é escravidão? Gente que lida com a sexualidade assim, que não consegue dizer não para poder fazer o que é certo, é tão vulnerável e tão escravo da sexualidade quanto um animal no cio. Não é? Pensa comigo. Se a gente não consegue dizer não para esse tipo de coisa, a gente é só um bando de química, um bando de substâncias, hormônios no nosso corpo, mais nada, não tem mais nada. Instinto puro. Dá vontade de fazer sexo? Vai e faz. E aí a gente se torna escravo quando a gente não consegue dizer não e fazer certo com a pessoa certa, no momento certo e no contexto certo. Então, o povo de Israel, eles estão saindo da onde, gente? De uma terra de escravidão, não é? Gente, vocês estão comigo aí? O povo de Israel está saindo da terra da escravidão, eles estão precisando aprender a ser livre. E olha que esse povo não tem algo que nós temos hoje. Porque nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus dentro de nós que nos dá poder para dizer não. Esse povo não tinha isso nessa época. A Bíblia diz que todo aquele que se rende ao amor de Deus, o Espírito Santo é derramado sobre essa pessoa e a partir daquele momento ela tem poder de Deus dentro dela para poder dizer não a certas coisas. A segunda palavra, o segundo mandamento que a gente vai conversar hoje, ele tem muito a ver com isso, sabe? Não farás para ti nenhum ídolo. Vamos bater um papo rapidinho? Prometo que vai ser rápido. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, de aves, de anjo, nem de qualquer coisa na terra, ou nas águas debaixo da terra, peixe, enfim. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou eu que cuido de você, não são eles. Sou eu que cuido de você. Não são suas crendices, não são suas imagens, não são seus amuletos. Sou eu que cuido de você. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, o Deus que zela, o Deus que cuida, e que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha, eu confesso para vocês, quando eu li esses 2 mandamentos, não terás outros deuses e não farás para ti nenhum ídolo, eu cheguei a pensar assim, será que Deus comeu bola aqui? Será que ele não está falando a mesma coisa? Não terás outros deuses além de mim? E não farás para ti nenhum ídolo? Será que não é a mesma coisa isso daí? Eu acho que não, eu acho que tem uma diferença muito importante. Existem alguns tipos de idolatria. 2 deles é o seguinte. O primeiro tipo de idolatria é quando você faz de algo Deus na sua vida. É quando algo é tão importante para você, tão importante que você faz disso o sentido da sua existência. Por exemplo, o desejo de casar, o desejo de ter filhos, às vezes se torna um negócio tão obsessivo que você faz disso um Deus. Às vezes quando você tem filho, teu filho vira um Deus na sua vida e você fala, ele é tudo para mim, a minha vida só existe por causa dele. E aí você muda toda a sua agenda e você é tudo por causa dele. Às vezes é a carreira, às vezes é o dinheiro, às vezes é o sucesso profissional, às vezes é a beleza física. Enfim, várias coisas podem se tornar deuses nas nossas vidas. Então, quando eu pego algum aspecto da minha vida e faço disso Deus para mim. E claro, você já sabe que você vai ficar escravizado, né? Só Deus pode ser Deus seu sem escravizar você. Mas um segundo tipo de idolatria, que é o que tem a ver com o nosso mandamento de hoje, é quando a gente faz de Deus algo. É quando a gente reduz Deus, o Todo-Poderoso, o ser onipotente, onipresente, onisciente, a um objeto, a algo. E a gente pega todo o caráter de Deus, todo o poder de Deus,
e reduzimos a algo pequeno que não explica nada sobre ele. O primeiro mandamento tem a ver a quem você adora, quem é o Deus da sua vida, por quem que você vive, quem é o Deus que te norteia, quem é o Deus que dá direção para você. Sabe o segundo mandamento, qual que é a palavra que tem? Como você adora esse Deus a quem você adora? Porque tem gente que diz assim, não, eu creio no Deus que fez os céus e a terra, eu creio no Deus poderoso, eu creio nesse Deus aí que você está falando, tá? Mas é o seguinte, eu tenho o meu jeito de adorar esse Deus. Vocês já ouviram gente falando assim? E por sinal, todos os caminhos levam a Deus. Para com essa bobagem, isso é uma bobagem popular, isso é uma crendice popular de que todos os caminhos levam a Deus. Esse negócio está fora de cogitação, porque Deus, esse Deus todo-poderoso, Ele revelou a sua vontade, Ele revelou a maneira como nós devemos ter acesso a Ele. Ele nos disse como que eu e você deveríamos nos relacionar com Ele, como que nós deveríamos adorá-lo, Ele já disse isso para a gente. Essa pergunta, quem você adora, é tão importante como você adora quem você adora. Como é que eu e você nos aproximamos desse Deus? Como é que nós nos relacionamos com esse Deus? Como que nós construímos essa relação com Deus? Essa é a pergunta de hoje à noite. Através do quê? Através de quem? É um pouco disso que a gente vai falar. Para a gente entender um pouco o sentido desse negócio de não farás para ti nenhum ídolo, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Ou uma viagem talvez para uma tribo indígena, uma comunidade mais remota no nosso tempo de hoje. Por que eu falo isso? Porque esse pessoal que vive de maneira meio primitiva, ou aqueles homens e mulheres do passado que viviam de maneira primitiva, são culturas nas quais, por todos os lados, você encontra, sabe o quê? Altares. Você está indo no caminho para chegar naquela tribo indígena ou naquela aldeia, você encontra um altarzinho a um Deus para poder proteger. Aí você chega na aldeia, você tem algumas pulseiras, alguns amuletos. Você dentro da casa, tem algo dentro da casa, um altar atrás da casa, uma imagem atrás da casa para poder proteger a casa. Esses povos, eles costumam render o cuidado das suas vidas a ídolos. E nessas sociedades primitivas, onde haviam altares e amuletos, por tudo quanto é canto, pessoas atribuíam o poder divino a essas coisas. Como se isso acontecesse só naquela época. Como se isso fosse só um privilégio de quem não tem educação e quem não tem cultura. Sabe que tem um negócio interessante, que a gente está vivendo uma época que a espiritualidade ou o negócio mais sobrenatural, ele está voltando, né? Porque a gente vem da modernidade, onde o negócio é preto no preto, branco no branco, onde você fala e prova. Só que agora a gente já entrou numa época onde está voltando mais aquela coisa mística, aquela coisa que não se define. Você tem um cara que, por exemplo, ele é PhD em não sei o quê, ele é pós-doutorado em não sei o quê, ele tem um adesivo no carro dele escrito "Eu acredito em duende". Entendeu? Então, isso não é só uma questão mais de quem é educado ou só de quem vive em lugares remotos. Mas, falando dessas culturas, para a gente entender por que Deus fala isso, para eles não fazerem ídolos, essas pessoas reduziam Deus a objetos. E é nesse contexto que Deus fala para o povo: olha, vocês estão saindo do Egito, vocês estão saindo de uma terra de escravidão, não façam para ti ídolos. E sabe qual que é a palavra para ídolos aqui? É a palavra ícone. Não farás para ti nenhum ícone, nenhum símbolo de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai estar reduzindo primeiro o caráter e o poder de Deus a uma coisa insignificante. Depois você vai estar transferindo a confiança que você devia ter em Deus para o quê? Para um objeto. Eu saí de casa e eu esqueci o meu colarzinho com um trevo de 4 folhas. Aí a pessoa volta para casa: agora eu posso sair porque... eu não olhei o horóscopo hoje. Eu vou... o pé de coelho não está pendurado no retrovisor.
E aí, o amuleto contra mal olhado, eu esqueci de botar ele na carteira, e aí pode acontecer alguma coisa hoje. Você já percebeu que esse negócio da gente lidar com a religiosidade ou com a espiritualidade dessa maneira, com crendice, com superstição, com idolatria, quando a gente começa a se prostrar diante dessas coisas, a gente começa a ficar escravo. Porque há uma relação de medo. Se eu deixar de fazer isso, se eu esquecer porventura, eu danço. O medo de ser castigado. E se uma coisa acontecer comigo porque eu esqueci a pedrinha da sorte? Não façam para vocês ídolos. Nenhum tipo de ídolo. Por quê? Porque além de vocês transferirem a confiança que vocês teriam que ter em Deus para um objeto, vocês estão também sendo oprimidos e manipulados. E isso é paganismo. Isso é paganismo. E tem muito crente pagão hoje. Tem muito crente, seja evangélico, seja católico, e muito cristão pagão, idólatra hoje, que baseia a sua espiritualidade em crendices, superstições, que tem como base o paganismo. A religiosidade pagã, sabe qual que é a lógica da religiosidade pagã? Barganha. Eu ofereço algo a um Deus para apaziguá-lo, para que ele não fique irado comigo, porque de repente se a minha vida está meio complicada, pode ser que esse Deus está irado, então eu ofereço algo, eu dou uma oferenda, uma oferta, e aí eu dou uma minimizada na ira desse Deus. Ou, às vezes, a pessoa faz uma oferta, uma oferenda, para que esse Deus dê para essa pessoa o que ela quer em troca. Porque boas oferendas, boas ofertas, fazem esse Deus se sentir meio constrangido, sabe? Daí ele vai dar, ele fala, oh, que bom que você me deu isso, então agora eu vou te dar a bênção que você tanto quer. Vocês já viram isso acontecendo? Em algum lugar? Aqui não, mas vocês já viram em algum lugar acontecendo isso. Isso é paganismo. Barganhar com Deus. Ou com um Deus. Qualquer Deus. Desde aquilo que se oferece para Iemanjá, aquilo que se oferece nas igrejas evangélicas, chamado dinheiro, para que Deus dê a bênção. Isso é paganismo. Isso é idolatria. Isso não tem a ver com a espiritualidade que Deus está estabelecendo no povo de Israel, libertando eles do Egito. Isso não tem a ver com a espiritualidade que Jesus Cristo quer que os seus discípulos vivam. Por isso Deus está falando para o seu povo, não fiquem mais escravos, nem de ídolos, não façam ídolos para vocês. Vocês precisam estabelecer a vida de vocês como nação, em liberdade agora. Quer um exemplo? Por exemplo, quando a gente fala de recurso financeiro aqui na igreja, geralmente a gente está tentando falar para o seu intelecto. Estou tentando dizer para você o seguinte, olha, a gente precisa de dinheiro, porque essa comunidade tem projetos, ela tem objetivos e ela precisa alcançar isso. Então, a gente precisa sim de dinheiro para executar isso, a missão que Deus deu para a gente. Mas eu poderia partir da lógica pagã com vocês. E eu poderia falar assim, ó, tá vendo? Que você está ferrado de dinheiro? Está vendo porque que as dívidas... Por que o oficial de justiça já está batendo na sua casa para te cobrar aquela dívida? Você está vendo por que você não consegue acabar o mês com o dinheiro que você tem? Sabe por quê? Porque você não é dizimista. Porque se você fosse dizimista, você não ia estar passando essa draga, não. Então, meu filho, seja dizimista e você não vai ter mais problemas. Eu poderia falar isso para vocês. Mas isso não é cristianismo, isso não é Jesus, isso não é Deus. Esse negócio de se eu ofertar, Ele me abençoa, se eu não ofertar, Ele me pune. Não é desse Deus que a Bíblia fala, não é esse Deus que está estabelecendo essa relação com o povo hebreu. O Deus que se manifesta em Jesus Cristo é o Deus da graça que te abençoa, você sendo fiel ou não. Eu sei, segura o disjuntor aí, cai depois do disjuntor, não cai agora não. O Deus da graça que é revelado em Jesus Cristo é o Deus que te abençoa, você sendo fiel e mesmo sendo infiel e você não merecendo, Ele te abençoa. E o que nos constrange a obedecê-lo é justamente
esse amor inexplicável que Ele tem por mim e por você. A lógica de Deus é diferente. Agora, a maneira como você lida com o teu dinheiro é uma outra história, tá? A contribuição financeira numa comunidade cristã não deve ser para constranger Deus a te abençoar. A contribuição financeira numa comunidade cristã deve ser uma expressão de gratidão daquilo que Ele tem te dado, sempre, mesmo sem você merecer, mesmo você sendo infiel muitas vezes, e eu sendo infiel muitas vezes. Vocês já perceberam que, mesmo aqueles que se consideram discípulos de Jesus, que se dizem evangélicos, eles trabalham numa formatação pagã na sua mente, na maneira como eles se relacionam com Deus? Eles agem como pagão? Tem gente que, eu não li a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia antes de sair de casa, que se eu não ler a Bíblia, pode ser que alguma coisa ruim vai acontecer comigo. Tem gente que pega a Bíblia e bota dentro do porta-luva do carro, para ver se protege o carro, do porta-mala. Gente que abre lá um Salmo 91 dentro de casa, você chega e se assopra assim, sai aquela poeira, porque tem 10 anos que está ali e ninguém lê, mas ela está ali como uma espécie de amuleto da sorte para dar proteção. Tem gente que, quando está em crise, como eu falei no início, corre para a igreja porque acha que Deus está perseguindo, e aí o cara tem que voltar para a igreja. Aí o cara vem para a igreja, 25 cultos assim seguidos, o cara vem. A hora que a coisa dá aquela aliviada, ele some de novo. Isso é paganismo. De achar que a gente consegue manipular Deus e reduzir Deus a uma prática, a um objeto, alguma coisa do tipo. Tem um negócio que eu preciso tratar aqui, não tem jeito, porque esse segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, ele gera uma confusão na nossa mente, muitas vezes, principalmente porque na Reforma Protestante, no século XVIII, os reformadores, eles estavam doidos da vida, porque a espiritualidade cristã tinha virado uma religião pagã. Se você não sabe, quando a Reforma Protestante aconteceu, a espiritualidade cristã estava no mesmo patamar de hoje. O paganismo tinha entrado dentro das igrejas, as práticas pagãs, ocultistas, superstição, era um negócio complicadíssimo. E é por isso que os reformadores levantam e trazem a Bíblia, trazem as Escrituras para frente e falam: isso que está acontecendo dentro da igreja não está na Bíblia, isso que está acontecendo aqui não foi o que Jesus ensinou. Barganha por todos os lados, ídolos, superstições, simpatias, imagens. E aí, o cristianismo, na Idade Média, ele é altamente pagão. Por isso que a Reforma Protestante acontece. No entanto, quando os reformadores batem de frente com a igreja no século XVIII, eles confundem idolatria, sabe com o quê? Com manifestação artística. Com manifestação de criatividade que Deus nos deu como parte da sua imagem em nós. Quer um exemplo disso? Pesquisa, tá, gente? Eu nunca tive, mas talvez é possível que alguns de vocês já estiveram lá. Alguém já esteve na Catedral de Notre Dame, na França? Tem gente que esteve aqui. Dizem que essa catedral é cheia de detalhes artísticos. Ela é construída, inclusive, num formato de cruz. Em cada ponta dessa catedral, você tem vitrais, como aqueles que estão ali, talvez você não vai conseguir ver agora, mas são vitrais. Aquilo ali é enorme, aquilo não é daquele tamanho, não, aquilo é enorme. Em cada ponta dessa catedral você tem esses vitrais, e em cada um desses vitrais você tem a história do Antigo e do Novo Testamento. E aí os vitrais secundários da catedral, eles retratam, sabe o quê? A história da salvação. Tudo em desenhos, em arte. Se você observar com cuidado, alguns vão dizer que, se você olhar com atenção todas essas figuras, você vai ter uma aula de Bíblia assim, muito fácil. Porque você vai pegar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e aí a história da salvação. Pergunta: ter uma figura assim numa igreja é idolatria? Não, não é. Sabe por quê? Porque esses vitrais, eles foram feitos numa época em que 99% das pessoas eram analfabetas, não sabiam ler, não sabiam escrever. Sabe como é que elas aprendiam a Bíblia? Vendo, visualmente. Esses vitrais são os antecessores do retroprojetor, multimídia.
As pessoas não tinham como aprender e elas aprendiam através dos desenhos. Só que na Reforma Protestante, os reformadores bateram em cima, dizendo que isso era idolatria. Capela Sistina, dentro do Vaticano. Dizem que quando você adentra a Capela Sistina, você tem aquelas obras no teto feitas por Michelangelo. Vocês estão atentos aí. Eu vi no Google, tá? Você vê essas obras feitas por Michelangelo, e em cada quadro desses que tem na Capela Sistina, você tem o retrato de uma fase da redenção. Então, ele começa lá na criação, depois ele começa na queda, depois ele vai passando todo o passo da redenção, e aí você termina num grande painel, onde Jesus é o rei, e os seus discípulos estão desfrutando com ele a eternidade. Dizem que a Capela Sistina ela é lotada diariamente por gente do mundo inteiro. É quase impossível você pegar ela vazia. E aí os visitantes ainda recebem na entrada um fone de ouvido, onde eles vão escutando a história de cada um daqueles quadros, daquelas histórias das artes que ali foram feitas. E se eles prestarem atenção, em 10, 15 minutos, muitos deles vão escutar, sabe o quê? O Evangelho. Não sei se intencionalmente ou não, mas o Evangelho é anunciado dentro do Vaticano a homens e mulheres das mais variadas nações, todos os dias, através disso. Pergunta: será que isso é idolatria? A gente precisa perceber que esse segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, ele não tem a ver com produção artística, ele não tem a ver com criatividade, com obra de arte. Ele tem a ver com isso aqui, ó. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu sou o Deus zeloso, o Deus que cuida de você, não é eles. O problema é você atribuir a uma imagem, a uma obra de arte, e confundir isso com o próprio Deus. Transformar a imagem num ídolo, e adorar, e reverenciar, e fazer dessa imagem, desse amuleto, desse objeto, o alvo da sua oração. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto. Assim, a gente precisa lembrar, gente, que Jesus disse em João, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Quando você coloca uma imagem, um ícone, um símbolo, um ídolo entre você e Deus, quando você coloca uma superstição entre você e Deus, uma crendice, sabe o que você está fazendo? Substituindo Jesus por isso. E a Bíblia diz que só existe um mediador entre você e Deus, que é Jesus. Se você não concorda, briga com Jesus. Foi Ele que disse que era o caminho, a verdade e a vida, não fui eu. Só existe uma verdade, é Ele. Só existe uma vida, é Ele. Só existe um caminho, é Ele. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai. Quando ele fala ninguém vem ao Pai, ele está atribuindo a Ele a divindade. Ele está dizendo, eu sou Deus, então ninguém vem ao Pai. Eu estou tão ali, eu e Deus somos tão um, que se você vier a mim, você está vindo a Ele. E é por mim que você vem. Ele é o Deus encarnado que entrou na história. Se a gente seguir esse texto de Êxodo, a gente vai perceber que ele fala sobre bênção e maldição também. Ele fala, olha, eu sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O que será que isso significa? Primeiro, você tem que lembrar que essa promessa não tem a ver só com esse mandamento, porque ele fala aos que me amam e guardam os meus mandamentos, não é só um mandamento. Segundo, não basta só guardar os mandamentos, tem que também amar a Deus. Percebe a relação de Deus? Jesus falou, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Se você se preocupar em amar a Deus, e amar o seu próximo como a si mesmo, os 10 mandamentos vão estar naturalmente na sua mente.
Mas o que esse texto está dizendo para a gente? Eu sou o Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Eu não estou falando de maldição hereditária, não estou falando dessa crendice evangélica, de que naturalmente a maldição hereditária passa para... Não estou falando disso, eu estou dizendo de que filhos que continuam replicando as atitudes dos seus pais e aprendendo com os seus pais, com seus avós e baseando as suas vidas naquilo que aprenderam deles, continuam sofrendo e continuam sendo sim castigados pelos pecados de seus pais nas suas vidas. Mas tem um outro lado da história. Trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabe, alguns aqui hoje, talvez, de nós, vivem bênçãos que foram semeadas lá no passado pelos seus ancestrais. Seu avô, tataravô. Se você tem alguém na sua... Até 1000 gerações, conta até 1000 aí para você ver. Na sua linhagem, que amava a Deus, que honrava a Deus, que andava nos caminhos, que tinha sua vida conectada a Deus, é possível que lá no passado esse teu ancestral tenha orado e dizendo: Deus, abençoa os meus filhos, abençoa os meus netos, cuida deles, fazem eles te servirem. E claro, esse ancestral viveu com Deus e trilhou, estabeleceu a estrada para que isso acontecesse. E o que a gente não percebe muitas vezes é que nós podemos semear hoje as bênçãos que talvez os nossos filhos, netos, tataranetos vão colher no futuro. A gente vive numa sociedade que é tudo para mim, eu. E se esquecemos de pautar a nossa vida, pensando que talvez o meu trabalho, a minha vida vai abençoar gente que eu nem vou conhecer daqui a algumas gerações. Então talvez você esteja pensando: Fernando, quer dizer então que esse encosto que eu carrego na minha vida, quer dizer que esse problema, essa dificuldade pode ser porque eu tenho alguém na minha família que não amou a Deus? Sim. Mas sabe, na cruz, Jesus anula toda forma de maldição. E se você está em Cristo, não tem nada. Nada. Isso aqui é a prova bíblica disso? Engraçado, tem gente que fala que eu não uso Bíblia. Então estou usando Bíblia hoje. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa caminhada com Deus em Jesus, ela te tira do alvo de qualquer que seja maldição ou quaisquer consequências da vida que os seus antepassados tiveram. Você precisa crer nisso e parar de ficar procurando no seu passado quem foi o desgramado que te amaldiçoou. Porque tem gente que fica gastando a vida dizendo assim: quem foi que pecou lá atrás para eu viver essa draga que eu vivo? Para com essa infantilidade. Para com esse negócio de ficar botando a culpa nos seus antepassados. Se renda a Jesus e você não vai ter mais nada disso. Assim, eu quero deixar alguns desafios para a gente levar para casa essa semana. O primeiro deles é: jamais confunda a criação com o Criador. Olha, a criação é linda, gente. Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas. Vocês lembram dessa música antiga do Chitãozinho e Chororó?
Como é que fala mesmo lá, cara? Os passarinhos enfeitam os jardins e as florestas, são iguais às melodias, vivem na alma dos poetas. Qualquer tipo de canção. A natureza, ela é bela, ela é fantástica, é cheio de cores, é cheio de criatividade, é cheio de variedade. A natureza tem paisagens fantásticas, querido, você não tem noção, eu não tenho noção. Animais de todos quanto é tipo, de tudo quanto é espécie, os riachos, as cachoeiras. Mas não confunda eles com o Criador. Para com esse negócio de dizer que Deus está na natureza, que Deus está nos animais, que Deus está nos riachos, nos rios, nas árvores. Para com isso, porque isso é mentira. Ele é criador, ele não se confunde com a criatura. Para com esse negócio de a nossa mãe terra. Não existe negócio de mãe terra. Deus é pai e mãe do universo. A terra é criação de Deus. E ela existe para apontar Deus para nós. Os céus proclamam a tua glória e falam do que fazem as tuas mãos. Então, para com esse negócio dessa escravidão. Jamais confunda a lei com o autor. Os fariseus, na época de Jesus, eles confundiam Deus com a lei. Jesus um dia entra no templo, na sinagoga, quer dizer, tem um homem doente. Ele diz, opa, vou curar. Por quê? Porque Jesus é isso aí, ele cura mesmo e não tem para ninguém. Ele é amor, ele é graça, ele acolhe o cansado, ele cura o enfermo. Aí os fariseus vêm e dizem assim, não pode. Por quê? Por quê? Por quê não pode? Porque é sábado. Como assim, rapaz, é sábado? Não, porque a nossa lei diz que no sábado você não pode fazer nada. Você não pode curar, não. Não pode curar, não? Está curado, meu irmão. Jesus curou o camarada. Sabe? Toda vez que você for cumprir, ou achar que está cumprindo uma lei de Deus, e essa lei destoar do caráter de Deus, abra os seus olhos. Tem algo de errado aí. Toda vez que em nome de cumprir um mandamento, de fazer alguma coisa religiosa, você estiver destoando daquilo que é o caráter de Deus, fique atento. Eu estava em maio visitando uma igreja lá nos Estados Unidos, uma igreja grande, acho que é a maior igreja dos Estados Unidos hoje. É uma igreja que nasceu com o objetivo de ser uma igreja para que quem não fosse de igreja ficasse confortável. É a North Point. E o pastor da North Point, ele é um cara bem visionário para fora, um cara que realmente, ele é filho de um pastor batista, e ele quando chamaram ele para começar essa igreja, ele falou, eu só vou se for fazer uma igreja confortável para os de fora. Começou fantástico. Fomos lá, eu, Jeremy e o Wilson, um amigo meu, que esteve aqui pregando recentemente. Tinha um casal que estava nos recebendo, nos mostrando um pouco da igreja. Na hora que começou o culto, a gente sentou nas primeiras fileiras, assim, um auditório de talvez umas 3.000 pessoas. Eu sentei ali, quando começou a pregação, eu baixinho estava tentando traduzir um pouco para o Wilson, porque eu não sou bom no inglês, mas o Wilson não sabe nada de inglês. Então eu falei, vamos tentar dar uma aliviada no Wilson, para ele não ficar boiando aqui. Aí eu comecei. E a pregação rolando. Cara, a mulher que estava na frente, ela olhou para mim assim e fez assim, ó. Aí o Jeremy olhou para mim e falou assim, eu acho que ela está mandando você ficar quieto. Eu fiquei pensando, engraçado que numa igreja que é para ser confortável para o de fora, alguém te manda calar a boca assim na lata, na tora, né? E não olhou para mim depois, não conversou comigo depois, e não falou nada, esquece. E eu fiquei pensando que às vezes a gente confunde a lei com o autor. E às vezes a gente quer zelar pela reverência da maneira errada. A gente quer zelar pela reverência
com falta de educação ou com desamor. Querido, jamais confunda um instrumento com o executor. Está vendo aquele violão? Se o Julimar não estivesse tocando ele seria um violão só, estaria ali, não ia fazer nada. Só que o Julimar está ali tocando para nós um som agradável, não está? Som bonito. Aí acaba o nosso encontro aqui, o Julimar bota o violão lá no pedestal, e você chega diante do violão e fala assim, ó, obrigado, violão, valeu, olha, te agradeço demais, violão, por você ter tocado uma música fantástica, que tocou meu coração, amém. Isso é confundir o instrumento com o executor dele. Tem gente evangélica que vive essa crendice de que toda semana tem que ir na Dona Maria, na tia, na prima, não sei de quem, para orar por ela. Não tem? Tem gente que acha que toda semana tem que ir pegar alguém, que Deus às vezes usa, mas pega essa pessoa e confunde ela com Deus. Como se o meu irmão que está do meu lado não tivesse o mesmo poder da oração da Dona Maria lá. Desculpa, Dona Maria, é só um nome. Eu fico doido com esse negócio de gente que acha que determinados pastores, que determinados discípulos, eles confundem essas pessoas com Deus, eles endeusam essas pessoas. Ah, porque se pastor B estiver pregando, eu não vou na igreja. Porque se pastor A estiver pregando, eu não vou na igreja. Quem que é o instrumento aqui? Quem que é o executor? Olha, depois que Deus aprendeu a falar com mula, através de mula, Ele fala com as outras, através das outras mulas, fácil. Aqui é tudo mula falando. E às vezes a gente coloca pessoas e endeusa essas pessoas. Isso é fazer ídolo. Se você está vivendo assim, você está idolatrando algo, e você está tirando Deus da onde Ele não deveria nunca ter saído. E por final, querido, jamais aceite outro mediador entre você e Deus. Entre você e Deus não tem que ter figuinha, não tem que ter colarzinho, pulseirinha, não tem que ter estatueta, não tem que ter amuleto, só tem que existir uma pessoa, Jesus Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2 fala que só há um mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem Jesus Cristo. Se você tem outros mediadores, você está confundindo o instrumento com o executor. Sabe, falando um pouco disso ainda para terminar, existem mulheres no passado, homens no passado, que viveram uma vida diante de Deus, que viveram uma vida conectada a Deus, sem mediadores entre eles, gente que se rendeu e foi usado por Deus, fez coisas fantásticas, falaram coisas poderosas, mas eles nunca quiseram ser colocados como mediadores entre nós e Deus, mas nós os transformamos em mediadores entre nós e Deus, e eu tenho certeza que eles nunca desejaram isso. O único mediador que existe é Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Sabe para quê? Para que você fosse livre, para que você vivesse livre de amuletos, para que você vivesse livre de imagens, para que você vivesse livre de crendices, superstições, simpatias. Ele se entregou por você, para que você não fosse escravo de nada mais. Vamos orar? Senhor, nós queremos nos aproximar de Ti nessa noite, uma profunda confiança no Teu amor por nós, que naquela cruz provou que nos amas, demonstrou o Seu amor por nós. E nessa noite eu quero pedir a Ti que hoje seja uma noite de liberdade, dia em que nossas mentes e corações sejam libertos de toda espécie de crendice, superstições, ídolos, ícones, imagens que acabam substituindo o Senhor nas nossas vidas.
todos nós possamos nessa noite experimentar dessa liberdade, a liberdade para te adorar acima de tudo, para nos aproximarmos do Senhor através de Jesus. Liberta-nos, ó Pai, de amarras, de coisas que se colocam entre nós e o Senhor. Nos liberta de crendices, e nos liberta para a gente amar somente o Senhor. Talvez hoje à noite, Pai, tem pessoas aqui que talvez essa seja a primeira vez nas suas vidas que eles vão experimentar o que é se relacionar contigo, livres, diretamente contigo, livres através de Jesus. Que esse dia, Pai, seja um dia para que alguns de nós aqui voltemos para casa, voltemos para os teus braços, porque o único lugar que a gente pode encontrar abrigo e segurança é nos teus braços. Não existe nenhum outro lugar no mundo. E é por isso que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. E que a graça dele, de Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que o Espírito Santo, aquele que é derramado sobre nós, possa nos manter livres na nossa jornada, nos incentivando na relação com Deus, revelando Jesus nas nossas vidas, hoje, essa semana e para todo sempre. Amém.